Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sobre uma nova perspectiva. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Comporta na Tela. E para esse episódio de hoje, eu tava muito na dúvida, um pouco ainda perdida, o que exatamente eu iria falar nesse episódio de hoje, mas eu sabia que eu queria falar sobre Hamnet e Train Dreams, ou no caso, Sonhos de Trem. Eu assisti esses dois filmes recentemente, eu assisti Sonhos de Trem logo no início do ano, e Hamnet eu acho que eu assisti semana passada, uma semana antes de quando esse episódio tá saindo, e eu adorei esses dois filmes, e eu sinto que eles me passaram uma sensação muito parecida, ou a mesma sensação, eu diria, sensação de olhar para a vida com outros olhos. O que eu fiquei muito impactada, na verdade, assim, o que eu conectei muito os dois filmes é porque eles tratam ali de histórias comuns, histórias do cotidiano, sabe? Assim, histórias do dia a dia. E apesar de serem completamente diferentes em suas histórias, em seus períodos, né, nas épocas ali que se passam, nos locais que se passam também, eu senti que eles realmente são muito parecidos nesse quesito de mostrar ali a vida de uma família ou de uma pessoa em específico no cotidiano dela, sabe? No dia a dia. E como essa vida ou essas vidas são repletas de coisas comuns, normais, mas que também são muito poderosas e fortes e dolorosas, e quanto tudo isso é a vida acontecendo. E realmente esses dois filmes me fez pensar muito assim sobre como a beleza no dia a dia ou a beleza na vida, mesmo quando coisas extraordinárias nem sempre acontecem. Existe uma beleza ali naquelas pessoas, né, naqueles personagens e naquelas histórias, mesmo quando aquelas histórias são atravessadas por dor, por perdas e por momentos difíceis. E uma coisa que ficou muito forte pra mim, assim, assistindo os dois filmes, eu acho que também pra quem assistiu esses filmes tenham pensado um pouco dessa mesma maneira que eu, é que não são filmes com histórias mirabolantes, né? São histórias de pessoas comuns, né? Que vivem ali o dia a dia da vida cotidiana. E eu acho que a beleza tá justamente nisso. Acho que também porque os dois filmes têm fotografias muito bonitas, eles são muito bem dirigidos, então a gente consegue ver a beleza tanto ali na tela, né, no sentido da fotografia, ou tanto também da beleza dessas duas histórias, né, que são histórias simples, né, podemos se dizer assim, mas que você vê na tela, né, a beleza ali colocada em tela, né, na fotografia dos dois filmes, que parece que realmente transmite isso que o filme quer passar, sabe? O que o filme quer dizer de beleza e de o quanto a vida é bonita apesar de todas as coisas. Pelo menos foi muito isso que eu senti. Acho que muito mais em Sonhos de Trem do que em Hamnet, porque não digo que Sonhos de Trem é menos triste. É um filme que também tem sua parcela de tristeza ali, que você fica, né? Nossa, que puxado. Acho que também tem, mas Hamnet eu acho que é um pouco mais forte, né? Eu acho que a gente consegue sentir a dor daqueles personagens naqueles acontecimentos ali do filme de uma maneira um pouco mais intensa, mas mesmo assim, né, com esses momentos aí de muita dor e de muita tristeza, o filme ainda tem uma beleza, sabe? Eu acho que eu não sei se eu tô me fazendo entender, mas assim, depois que eu assisti os dois filmes, eu fiquei pensando muito no quanto a vida é boa e vale a pena de ser vivida, apesar das coisas ruins que acontecem. Eu acho que os dois filmes, na verdade, assim, por conta de suas fotografias, me deixaram muito sensível nesse sentido, sabe? Sabe aquela trend, ou pelo menos algo que as pessoas fazem muito nas redes sociais, que é tipo, romantize a sua vida. Então você grava ali momentos do seu dia a dia de uma forma um pouco mais aesthetic, vamos dizer assim. E aí
Eu acho que esses dois filmes meio que me causou isso, me passou essa sensação de que tem coisas acontecendo ali naquelas duas histórias que são comuns e normais e que acontecem na vida de todo mundo, não exatamente da mesma forma, mas que acontecem na vida do ser humano. Mas você termina o filme pensando assim, que coisa linda, que beleza é a vida, né? Tipo, que beleza é viver cada dia da sua vida, mesmo com todas as coisas que acontecem. E aí, uma coisa que eu sinto e que eu venho pensando recentemente, e o que foi que se encaixou também pra eu pensar em falar sobre isso relacionado a esses dois filmes, porque eu achei que tinha aí uma conexão, é que a gente vive num tempo que parece que as coisas precisam ser extraordinárias o tempo inteiro. Então você tem que viver grandes coisas, ter grandes conquistas, viagens extraordinárias, momentos épicos. E por conta da internet, né, e a gente ter acesso a tantas informações e a tantas vivências, né, de outras pessoas ali, influencers ou não, né, às vezes pessoas que você conhece, vivendo coisas muito diferentes da sua, ou coisas que o mundo e a sociedade impõe ou coloca como extraordinárias e incríveis e você não tá vivendo aquilo, você pensa que o cotidiano da sua vida é horrível, né? E que não tem beleza ali. Até um pouquinho também daquilo que eu comentava do romantize a sua vida, né? Eu acho que essa ideia de romantizar a sua vida, né, surge na internet. Eu acho que muito nesse sentido também, de tipo, pô, coloca ali seu dia a dia, né? Pensa seu dia a dia como algo cinematográfico também, né? Ou tipo, como algo astético também e incrível e tudo mais. Porque eu sinto que a gente tende a colocar as coisas do dia a dia e do cotidiano, a vida ali acontecendo, como algo normal, comum, e a gente acha um normal comum ordinário, porque é ordinário, mas assim, eu pelo menos penso que a gente vê esse normal comum ordinário como algo sem beleza. E beleza não no sentido belo da coisa, mas um pouco também. Quando eu falo muito de beleza aqui, não é muito beleza no sentido externo de tipo bonito e tudo mais. Eu falo beleza no sentido, acho que mais poético da coisa, de tipo assim, isso é lindo apesar de ser normal, apesar de ser comum. Isso é lindo apesar de ser doloroso e sofrido ou assim belo, mesmo que não seja aquilo que você espera. Porque eu penso que muitas vezes a gente pode achar que são coisas opostas, né? Que um sofrimento e alguma coisa que aconteça na sua vida que não é exatamente o que você esperava, ou que não necessariamente as pessoas iriam entender, ou que a gente entenda como algo bom, seja o oposto de ser belo. Mas olhando no todo, o que acontece cada dia na sua vida, mesmo sendo algo muito incrível ou algo não tão incrível, é belo porque é a vida acontecendo. Eu não sei se tá dando pra entender, mas enquanto eu assisti esses filmes e depois que eu terminei eles, eu fiquei pensando no quanto a vida é bela, no quanto a vida é incrível, mesmo com todos os altos e baixos, mesmo com todas as alegrias e todas as tristezas, sabe? E que existe realmente, assim, algo lindo em se viver a sua vida, mesmo que não seja sempre extraordinário, mesmo que não seja sempre coisas alegres, mesmo que não seja grandes, épicos momentos, mas a vida, mesmo no cotidiano, mesmo nas coisas simples, ela também é bonita. Eu acho que é algo que a gente precisa muito pensar e precisa muito se perguntar ou sempre se analisar se a gente tá dando valor àquelas coisas pequenas e simples do dia a dia, mas que existe beleza nisso, sabe? Porque às vezes a gente olha pro nosso dia a dia e pensa que coisa monótona, que coisa chata. Ah, eu queria estar fazendo algo muito maior ou muito diferente, que não fosse isso aqui que acontece todos os dias no meu dia. E não acho que a gente nunca vai fazer isso ou que isso nunca vai acontecer com a gente. Pode ser que você viva momentos extraordinários, momentos grandes e épicos,
e que tem beleza nisso, mas pode ser que você não viva e você também encontre beleza naquilo que não é tão grande ou tão épico assim, sabe? Naquela coisa cotidiana mesmo. E aí, em específico de Sonhos de Trem, né, a gente acompanha ali um homem que é comum, né, normal, vive ali sua vida tranquila, trabalhando muito, dando muito duro para poder se sustentar e viver, e que encontra uma pessoa e se apaixona e decidem casar, né, viver juntos e ter sua casa e criar uma família e tudo mais e viver aquele cotidiano normal de uma vida tranquila e comum. E você pode pensar que é uma narrativa muito chata de se acompanhar, mas eu acho que realmente o poder do filme está tanto ali nas entrelinhas da história e na fotografia mesmo e no silêncio. Eu acho que são dois filmes que trabalham muito no silêncio. Então, naqueles momentos que não tem fala, que tem só ali o personagem em tela, no meio da natureza, é outra coisa que esses dois filmes têm muito em comum, muita natureza. Então, assim, acho que ajuda um pouquinho ali visualmente a você entender esse filme como obra de arte de pura beleza, porque tem muita natureza e os personagens envoltos ali da natureza. Então você olha aquelas histórias, em específico você olha Sonhos de Trem, aquele homem comum, simples e normal vivendo a sua vida com muitas dificuldades e com muito esforço para poder trabalhar e colocar comida dentro de casa e também de voltar para sua casa para ver sua família, sabe? E as dores ali do trabalho também, das dificuldades e tal. E você termina o filme e fica, nossa, o dia a dia, né? Uma coisa tão normal e tão comum que às vezes a gente não dá muito valor, mas tem tanto significado e tem tanto sentido nesse comum. E eu terminei o filme assim, Sonhos de Trem em específico, pensando, nossa, como a vida é algo incrível, como ela é bela, mesmo com todas as coisas que acontecem, com todas as suas nuances, com todas as suas complexidades. E aí você vai para Hamnet, né? Eu assisto Hamnet um tempo depois de ter assistido Sonhos de Trem e essa mesma sensação. Hamnet eu sinto que é um pouco mais intenso, ele é um pouco mais forte, eu acho, mas também comunica muito com Sonhos de Trem ali de uma mulher comum, né, uma mulher e um homem, porque a gente acompanha mais a Agnes, que é a protagonista, mas também acompanha o William, o Will, o pretendente ali, o par amoroso da Agnes, e depois eles como família, com seus filhos, mas principalmente a gente acompanha muito mais da Agnes, ela é a protagonista, né? E a gente vê também aquelas duas pessoas comuns, vivendo o seu dia a dia, trabalhando, se apaixonando e criando uma família e vivendo um momento muito doloroso de perda. E aí você pensa, como que você vê beleza nisso também? E não acho que a gente veja a beleza exatamente no momento de perda que acontece ali no filme, mas eu acho que no pós, né? Eu não quero dar tantos spoilers assim, mas é sinopse do filme, então a gente acompanha em Hamnet a Agnes, que conhece o William, que é o William Shakespeare, e eles formam uma família e têm filhos, e um dos filhos deles, infelizmente, vem a falecer por conta de uma doença, pelo menos no filme. Ele é um filme baseado em um livro, que é também baseado ali em pesquisas, em alguns dados da vida de William Shakespeare e da sua esposa, mas no filme em específico, o filho deles morre ali porque ele fica doente. Então a gente vê nesse momento muito específico do filme essa perda muito forte. Não acho que exista realmente uma beleza aí, porque eu acho que seria muito esquisito dizer que é bonito ver uma criança morrendo e os pais sofrendo, mas no pós, né, no pós-acontecimento de tudo ali, quando eles estão vivendo o dia a dia e o cotidiano e o luto, e no que o luto é transformado ali, o William Shakespeare, pelo que a gente acompanha no filme e que vem do livro no caso, né? Ele
escreve e faz Hamlet, a peça de teatro, né? A história que é peça de teatro, inspirada ali na perda que ele sofreu do filho, né? A gente chega nesse momento do filme ali, de quando William Shakespeare escreve e faz essa peça, a gente vê ali mais uma vez, e o que eu vim falar nesse episódio, a beleza da vida e da vida cotidiana que se transforma em arte, né? Aqui em Hamlet, eu acho que é muito mais fácil fazer essa conexão de beleza mesmo, por conta que a arte tá em cada aspecto e em cada frame, assim, do filme, mas fica muito mais nítido por conta, né, da história que se torna ali aquele acontecimento que chegou na vida dessa família. E, mais uma vez, é pensar, tipo assim, nossa, como é bela a vida mesmo com essas coisas horríveis que acontecem. E como a vida é bela em todos os seus quesitos, né? Mesmo, né, com as dores de uma perda de um ente familiar ou de qualquer outra perda que não necessariamente seja de uma pessoa, mas naquilo que a gente perde ao decorrer dos anos, né? Das escolhas que a gente faz e do que acontece com a nossa vida. Mas vida é realmente isso, né? É muitos milhares de momentos que acontecem durante toda a nossa vida, e esses momentos vão ser alegres, felizes, com dor, sem dor, com grandes acontecimentos, com pequenos acontecimentos, mas especialmente a vida com pequenos acontecimentos é muito bela, porque é você recomeçar todos os dias, é você viver todos os dias, é você ter uma nova chance todos os dias. E eu saí, assim, né? Terminei esses dois filmes com uma gratidão imensa, assim, pela vida comum, sabe? E muito emocionada mesmo, assim, de pensar que é tão bonito tudo que acontece nas nossas vidas, né? Você conhecer e se apaixonar por alguém, você tá num trabalho ou realizar um trabalho que você se sente feliz fazendo, ou mesmo que você não se sinta tão feliz, mas assim, ser útil e fazer algo e esse algo lhe proporcionar saúde, lhe proporcionar conforto, lhe proporcionar uma casa para você morar, né? Lhe proporcionar ali poder cuidar da sua família, sabe? Eu fiquei muito emocionada assim e pensando no como momentos normais, momentos comuns, as pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa história, e que estão com a gente a cada momento, ou em momentos especiais, ou em momentos muito específicos que a gente precisava daquelas pessoas, que às vezes a gente nem para pensar no quanto isso é belo, e de ter isso na nossa vida é assim algo extraordinário que a gente nem sempre pensa que é extraordinário. Talvez o nosso erro seja achar que a vida precisa ser extraordinária para ser significativa. E esses dois filmes provam o contrário, né? Porque a gente acompanha pessoas comuns que vivem vidas comuns, sem nada muito mirabolante acontecendo em suas vidas, né? É a vida realmente do dia a dia acontecendo, e são vidas que têm significados absurdos. Tudo que aquele homem de sonhos de trem vive, e cada acontecimento da vida dele que vai levando ele para outros e trazendo coisas incríveis que são simples, porque ele conhece uma bela moça depois que sai da igreja e ela se torna a pessoa com quem ele vai formar uma família. E em Hamnet, aquela família, né, aquele casal que decide ficar junto ou se render ao amor, né, e seguir o amor e formar uma família, e que passam por algo devastador, mas que isso é ressignificado em arte, em algo que as outras pessoas possam encontrar sentido também, mesmo tendo sido algo extremamente doloroso de se passar, e como esse algo doloroso transformou a vida deles também, né? Ao que a gente sabe, ao que é dito e ao que é de nosso conhecimento, Hamlet é uma das peças, se não a peça mais famosa de Shakespeare. É o que acompanhamos no filme, sabemos aí de histórias e de pesquisas, né? É inspirada aí nesse momento da vida do Shakespeare, quando ele perde o seu filho. Então veja só,
coisas normais que acontecem na vida de qualquer ser humano, que foi aí ressignificado e virado, né, uma grande história que inspirou tantas outras histórias, né? Hamnet e Sonhos de Trem me deixaram extremamente feliz, mesmo sendo filmes com histórias densas e com histórias que são tristes também por conta de acontecimentos ali, mas que mostram que existe uma grande beleza no dia a dia, né, no cotidiano, nessas vidas que são não tão extraordinárias, mas que se tornam extraordinárias porque elas são vividas principalmente com muita certeza de que é aquilo que você quer viver, e são vividas assim intensamente, porque é lindo viver, é lindo se colocar à disposição de fazer todos os dias a mesma coisa, ou pelo menos a cada dia fazer algo que é importante e significativo para você e que tem beleza em cada aspectozinho ali do seu cotidiano. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu espero que eu tenha me feito entender. Eu não sei, né, se vocês assistiram esses 2 filmes, se quem assistiu pensou ou achou alguma coisa nesse sentido, saiu assim emocionado e pensando nessa beleza da vida comum ou na beleza da vida em geral. Hamnet ainda está em cartaz nos cinemas, eu acho, mas se eu não me engano também está disponível para alugar ou comprar em algumas dessas plataformas de aluguel de filme, né? E Sonhos de Trem está disponível lá na Netflix. Os 2, inclusive, também estão indicados ao Oscar, por isso também que eu assisti eles, porque eu tô nessa maratona aí. Mas é isso, né? Quem ainda não assistiu pode encontrar em algum lugar aí desses que eu comentei pra assistir. Se você gostou do episódio, curte, comenta o que você achou, se você já assistiu, se não assistiu, se você pensou algo do que eu comentei aqui nesse episódio. Também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Segue os perfis de Comporta na Tela nas outras redes sociais, que tem outros conteúdos por lá também. E a gente se vê no próximo episódio.